Namastê! O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Mais uma segunda-feira, Om Namah Shivaya, aqui no programa Consciência Yoga. E hoje, falando de um assunto super interessante, porque você deve ler muitas matérias por aí que fala do consciente, inconsciente, subconsciente, pré-consciente, e essa palavra consciência está em tantos lugares. E se a gente entender exatamente o que isso significa, a gente começar a entender melhor como é que opera o nosso cérebro, né? Que é como um supercomputador, um computador assim mais do que quântico, né? Um aparato fantástico, magnífico, que é nossa mente, nosso ego, nossos pensamentos, nossas emoções, todas as operações analíticas e emocionais que a nossa mente processa. E enquanto mais a gente consegue se entender com essa máquina, melhor para nós, né? Com essa máquina muito sofisticada. Então pensa a primeira vez que você colocou a mão no computador, você não sabia de nada, ou para quem é mais novo ali, que já desde bebê estava com a mão no computador, não deve nem lembrar, né? No celular, no iPad e tal. Lembra quando você começa a mexer num game novo, numa coisa nova que você não sabe direito como operar. E de repente você começa a entender os comandos, como é que salva, como é que vai para frente, como é que vai para trás, enfim. E aí daqui a pouco você já está lá pilotando e fazendo grandes coisas, tendo grandes vitórias, grandes conquistas aí naquilo que você está operando, né? Imagina assim, a primeira vez que eu fui mexer no Word, gente, a primeira vez que eu mexi no Word, não era nem o Word, era uma tela verde que chamava, acho que era o SuperCalc, era o Excel, WordStar, né? Então você imagina como é que foi a primeira vez que eu me deparei assim com o WordStar na frente, né? Então entender a mente é mais ou menos isso, né? É aquela telinha preta que começa a aparecer as letrinhas verdes ali e você fala, meu Deus, o que que tudo isso significa, né? Então vamos entender um pouquinho mais, cada vez mais sobre si mesmo, de como é que funciona nosso mundo interno, como é que a gente pode se conectar com esse mundo interno, né? E como essa conexão efetivamente faz com que aquilo que você traz para o mundo, né? Aquilo que você transforma aqui na 3D, né? Pode trabalhar ao seu favor e a favor do seu propósito de vida. Então, vamos lá. Boa tarde ao pessoal da TV Galáctica, da Rádio Cutia, de todos os outros canais que estiverem assistindo agora ao vivo ou depois no gravado. E se você acha que esse assunto pode interessar alguém que você conhece, então não esquece. Pega agora, já compartilha esse vídeo aí com quem conhece, já curte aqui o vídeo, curte o canal da TV Galáctica se você ainda não curtiu, curte o canal da Pamela Jaque Yogini, inclusive lá no canal da Pamela Jaque Yogini. Depois vocês podem assistir no gravado esse programa de hoje. E aí você pode rever, né, todos esses conhecimentos que eu vou passando aqui, para que você possa ir assimilando esse conhecimento e transformando a forma como você pensa, como você enxerga o mundo, como as escolhas que você faz e como você vai agir em relação ao mundo, transformando então de uma forma quântica toda a sua vida. Tá certo? Então, e vamos, obviamente, começar o nosso programa de hoje com a nossa prática de atenção plena. Atenção plena que é você ter plena atenção ao momento presente, né? Então, atenção plena é aquilo, a nossa mente fica perdida com um monte de coisas, está pensando nas preocupações, nos medos, ou nos desejos, ou na ansiedade de alcançar alguma coisa que está por ali na sua vida, e você não consegue viver o momento presente. A tua mente está lá no futuro, no que ainda não aconteceu, causando ansiedade, ou está lá no passado, remoendo as coisas que já aconteceram, e você esquece de olhar o que está acontecendo agora. E o que está acontecendo agora, no instante seguinte, se tornará passado. E o que você está fazendo agora, no instante seguinte, ele vai definir muito do que acontecerá no futuro logo a seguir, né? Então, olha só como é importante ter essa visão para o aqui e para o agora, dessa forma consciente, dessa forma plena, né? Dessa forma fluida.
E para a gente poder ter esse fluxo, então, é que nós precisamos ter uma respiração fluida. Então, vamos começar a nossa prática com a nossa respiração e atenção plena. E hoje eu vou fazer uma coisinha um pouquinho diferente, vou trazer um elemento novo para vocês na respiração, aonde nós vamos respirar, fazer a nossa respiração diafragmática em 4 tempos. Quem ainda não sabe o que é isso, vai fazer comigo agora, mas lá no Pamela Jaque Yogini tem o vídeo que explica só a respiração diafragmática em 4 tempos, tá bom? E nós vamos começar a nos fixar em o que está acontecendo dentro da nossa mente à medida que a gente respira, tá? Então, a gente normalmente tem a atenção aqui ao corpo, agora nós vamos trazer a atenção um pouquinho aqui à mente, ok? Então, vamos lá? Sente-se confortavelmente, sentado no chão, sentado na cadeira, sentado na cama, como você quiser. Pode até ficar deitado, né? Se não tiver jeito, né? Mas só não vale dormir, né? A gente não faz deitado porque corre o risco de dormir. Então, você vai fechar os olhos assim, inspirar pelas narinas, soltar o ar pela boca profundamente. E à medida que você solta o ar, vá soltando a tensão aqui do espaço entre as sobrancelhas, da testa, vá enviando comandos de descontração nessa região, as pálpebras dos olhos também. Vá soltando a tensão dos ombros. A exalação sempre está associada aqui com a descontração. Vá soltando o corpo, que é o mais denso, que é aquilo que você tem um contato assim mais próximo. E continue fazendo essa respiração profunda, descontraindo também todas as tensões mentais e emocionais. Envie esse comando, essa intenção de você relaxar a sua lógica, relaxar as preocupações, relaxar a ansiedade, relaxar as tristezas, os medos, deixa todas essas emoções mais soltas agora, você mais desapegado delas. E passe então a respirar somente pelas narinas. Inspire o ar pelas narinas e solte o ar pelas narinas também. Lembrando que a respiração em 4 tempos, então, eu inspiro, mantenho o ar nos pulmões, e enquanto for confortável, e quando começar a ficar desconfortável, eu solto o ar pelas narinas, bem devagar, de uma forma que seja confortável, mas o mais longo possível, que a exalação seja mais longa do que a inspiração. E vai soltando o ar, vai esvaziando os pulmões. E com os pulmões vazios, você fica alguns instantes também. Fique com os pulmões vazios. Sentiu vontade de inspirar? Inspira pelas narinas e vai buscando o ritmo. Vai buscando o fluxo dessa respiração. No começo, às vezes, é normal a gente se sentir meio sufocado, assim, sabe? Inspirou demais, soltou o ar demais. Vai sem culpa, sem tensão, vai a cada vez mais soltando tudo isso, todas essas tensões, toda essa culpa e vai buscando o ajuste. Vai buscando o ajuste. Até que você começa a sentir o fluxo, começa a ficar mais fácil, começa a ficar mais fluida a respiração em 4 tempos. E à medida que essa respiração vai fluindo melhor, então você vai levar a atenção às emoções e às sensações que você tem quando você inspira, quando você retém o ar nos pulmões e quando você retém os pulmões vazios. Então, você vai inspirar, retém o ar nos pulmões, mantém os olhos fechados, olha para dentro,
O que você sente? Quais as sensações do corpo? Quais emoções podem surgir? Quais lembranças podem vir até você? E faça a mesma coisa quando você estiver com os pulmões vazios. Solta o ar profundamente, mantém os pulmões vazios e percebe as sensações. Sem julgamento, apenas constate. Muitas vezes, no começo, na hora, principalmente quando você fica com os pulmões vazios, dá uma sensação de sufocamento, de não tem problema, só constate isso e relaxa, solta. Quando vier aquelas emoções angustiantes, antes de você inspirar ou soltar o ar, tenta enviar um comando de descontração. Então você constata o que você sentiu e em seguida descontrai e respira, né? Inspira ou solta o ar, dependendo de que momento da respiração você tiver. Vou deixar vocês um minutinho aqui, hein? Silêncio aqui, para vocês poderem fazer com bastante atenção plena esse exercício. Porque vocês estão começando a se conectar com o mundo inconsciente. Estão começando a se conectar com o pré-consciente também. São essas informações que o corpo vai mandando, ou as informações que estão armazenadas, que normalmente a gente deixa passar, desapercebido. Mais um pouquinho. E na próxima exalação, encerra o ciclo. E solta os ombros, solta o pescoço. Você pode tombar a cabeça lá atrás e fazer bem devagar um giro, 360 graus, até chegar lá atrás de novo, bem devagar. Parou lá atrás, para o outro lado. Se espreguiça, se você quiser. Ok? Como é que vocês estão? Olha, se você teve sensações muito fortes nessa prática, coisas marcantes, coisas inéditas, anota. Já vem sempre para esse programa com lápis e papel na mão, porque você tem que anotar as coisas que mais te chamam a atenção. Então, podem ter vindo algumas sensações de algumas coisas que estão acontecendo com você nesse momento que você não percebeu, que o teu consciente não captou. Você já percebeu que às vezes, por exemplo, você está na correria, na adrenalina do dia a dia, e quando você chega em casa, que você senta para relaxar, começam a sentir dor, de repente você começa a ter um mal-estar, um cansaço, você percebe que você está com uma dor de cabeça muito maior do que você estava, ou que você está, sei lá, que teu estômago não está legal. Nossa, eu estava tão na correria que eu nem percebi, mas olha, o estômago estava o dia inteiro assinalando que não estava legal, né? Então, tem muitas informações, né, que passam por nós que a gente não consegue perceber e que elas são importantes, porque o corpo, como um todo, a mente, ela sempre está dando sinais para coisas que ela precisa. Então, por exemplo, se o corpo precisa de alimento, você sente fome, né? Se o corpo precisa eliminar, ele vai eliminar de várias formas. Você sente vontade de ir no banheiro, por exemplo, né? Você sente vontade de exalar, né? Então, exalar é o quê? Joga o gás carbônico lá para fora, para poder fazer a próxima inspiração, né? Tem alguma coisa errada com o teu intestino, algumas coisas começam a acontecer, tem alguma coisa errada, né, enfim, com algum músculo, ou você começa a ter sintomas que são fora do normal, já estão indicando que alguma coisa está acontecendo. Mas às vezes a ansiedade pela nossa vida, né, pelas tarefas, as preocupações, ou a gente ficar ali preso em coisas do passado,
fazem com que a gente leve tanta atenção e tanta energia para esses lugares que a gente, né, acaba não percebendo e até que a doença se estabelece. Aí você não percebeu aquele sinal, aquilo vai acontecendo e aí de repente você está com uma gastrite, você está com uma síndrome do intestino irritável, você está com uma diabetes, você está, não me lembro se é diabetes tipo 1, tipo 2, que é aquela que é adquirida pelos hábitos que nós temos, né? Então, olha como é importante essa conexão com o nosso corpo. E quando eu falo corpo, gente, eu não estou falando aqui só do corpo físico, são das várias dimensões dos quais nós somos compostos, né? Que vai do nível mais consciente até o nível mais inconsciente, né? Então, o que seria, né? Vamos começar ali, o que é o consciente e o que é o inconsciente? Então, o consciente é tudo aquilo que eu estou usando agora, o consciente, para poder falar com vocês. Eu estou acessando o quê? O idioma que eu aprendi. Eu poderia estar falando aqui eu estou falando aqui em português, então eu estou acessando aqui tudo que eu aprendi da língua portuguesa, a gramática e tudo para poder me expressar. Eu tenho que passar por um processo muito rápido do que eu quero transmitir para vocês, acessar todas as vivências que eu tive, tudo que eu estudei, tudo que eu vivenciei sobre o assunto para poder estar falando aqui para vocês agora, né? Então, toda essa informação vem e eu estou usando ela aqui para poder, né, tá me comunicando com vocês nessa tarefa que eu estou fazendo agora. É que nem, para quem mexe com computador, que nem a memória RAM do computador. A memória RAM é aquela, se você não tiver memória RAM, você pode ter um monte de arquivo armazenado na tua máquina. Sem a memória RAM, os programas não funcionam, né? Você não consegue acessar arquivos do HD, né? É que nem o carro que precisa do combustível, né? Tá tudo ali, tá tudo funcionando, mas você precisa de alguma coisa com que faz com que aquele se operacionalize no momento. Então, a possibilidade acontece e aí você pode rodar com o carro, você pode rodar os programas, né? Assim que funciona. Então, tudo que está no consciente, o que você sabe fazer, o que você usa no momento, tudo que você está usando. E às vezes a gente tem tarefas tão repetitivas e a gente está fazendo aquilo todo, que a gente tá tudo ali fresquinho aqui, né? Tá tudo assim muito aqui superficial. Vamos colocar superficial, gente, do seguinte: tem um mundo interno que é cada vez mais profundo, mais inconsciente, mais lá no fundo, cada vez várias camadas. E à medida que eu vou trazendo isso para a superfície, eu vou trazendo para o consciente. E o inconsciente, o que é? O inconsciente é como se fosse uma biblioteca gigante, gente. É uma biblioteca enorme, que tem tudo armazenado. Tudo o quê? Tudo que você aprendeu, tudo que você vivenciou, todas as percepções que você teve. Então, por exemplo, eu posso... imagina bebês gêmeos, tenho 2 bebês gêmeos. E, de repente, eles estavam ali, sei lá, tinham 1 ano, 9 meses, e alguma coisa aconteceu. Sei lá, acabou a luz e caiu um raio naquele momento. E os 2 gêmeos, né? Bom, são gêmeos, são 2, né? E os 2 bebês estavam ali no berço, no mesmo quarto, no mesmo local, no mesmo momento. Aconteceu isso. Os 2 levaram um susto, mas de repente aqui um deles levou aquele susto e meio que tranquilo, passou. E o outro, né, por algum motivo, ele teve alguma impressão diferente. Ele associou aquilo a um risco de morte ou alguma coisa, porque, bom, no bebê ainda é muito inconsciente, né? Ele não sabe nem direito, assim, ele ainda está aprendendo muito, né? Ele ainda não tem tanto armazenamento, ele está começando a armazenar. E aí, naquele momento, ele tem uma emoção muito forte, ele armazenou aquela emoção lá, daquele medo, daquilo que aconteceu. E a outra criança, de repente, ele vivenciou aquele susto de outra forma. Então, tudo isso são as impressões que a gente tem. Então, não necessariamente a gente vai viver as mesmas coisas que outra pessoa e a gente vai interpretar isso da mesma forma, né? A gente tem que entender que são 2 seres diferentes, são 2 espíritos diferentes, a hereditariedade de toda uma história, né? Ela flui diferente entre um e outro.
Então, tudo isso vai sendo armazenado. Então, se aprende na escola, aí na escola tudo bem, todo mundo vai aprender a tabuada. Então, todo mundo vai falar que 4 vezes 2 é 8. Isso também vai estar armazenado nessa grande biblioteca que é nosso inconsciente, né? Outras matérias, elas às vezes já trazem interpretações diferentes. De repente, você está numa aula de história, o professor vai contar uma história e você vai ter uma impressão em relação a essa história e de repente, o aluno do lado que está na mesma sala, assistindo a mesma aula, com o mesmo professor, vai ter uma interpretação diferente daquela situação. Então, de repente, um deles vai sair todo motivado com aquilo que foi dito. De repente, foi contada a história de um grande herói. Então, vamos supor, eu lembro que quando eu estava no colegial, né? Quando eu comecei a entender como é que realmente tinha sido a história da Idade Média, né? O que foram as cruzadas, o que foi feito para manipular, né, as pessoas, e não é só como o conhecimento foi manipulado, né? É como as pessoas foram tratadas, né? E eu trazia do ginásio uma ideia muito assim, nossa, né? Muito santificada, muito glorificada, muito assim, gente, assim, não tinha sido, não me tinha sido passado realmente as coisas como tinham acontecido. E mesmo que eu fale assim, realmente como as coisas tenham acontecido, mesmo assim a gente não pode fazer como elas realmente aconteceram. Mesmo porque eu vou absorver essa informação de uma forma. Então eu recebi essa informação e aquilo me tocou de uma forma aonde eu quis estudar mais o assunto. Porque eu acreditava em Deus. Eu nunca tive dúvida que Deus ou um ser maior ou uma consciência maior existia. Nunca duvidei. Eu nunca duvidei que a ciência e Deus estavam totalmente conectados. Para mim, foi sempre uma verdade única de que cada vez que a ciência explica algo sobre o mundo, explica como que o bebê nasce, explica como é que a semente germina, explica a lei da física de Newton, explica as leis da física quântica, a gente está entendendo a obra de Deus. Essa era a visão que eu tinha, né? Então, eu nunca duvidei. E aí, quando veio toda essa história, né? Então, quando eu soube de toda essa história, veio esse baque, veio uma decepção, mas eu não parei de acreditar. Então, o que eu fiz? Eu comecei a buscar em outros lugares. Fui conhecer outras religiões, outras tradições filosóficas. Então, eu fui ver, olha, eu fui trabalhar um pouco, entender um pouco mais, estudar um pouco mais a filosofia, né? Que vai a partir do raciocínio, mas se você vai ver, todo mundo se encontra no mesmo ponto, né? Até que eu cheguei no yoga, até que eu cheguei na filosofia yoga, até que eu cheguei no shaivismo, que foi onde eu realmente me encontrei. Então, veja só onde aquela aula me trouxe para a vida, como ela me influenciou na vida, né? Lógico, não é que foi somente esta aula, né? Tem todo um contexto, né? Que essa minha própria crença já vinha, né? De uma vivência anterior, de uma série de coisas, como eu percebia o mundo, coisas que eu trouxe dentro de mim. E, de repente, se a gente pegar um outro aluno que estava ali do meu lado assistindo a mesma aula, naquele momento, quando eu tinha 9 anos e eu estava, acho que mais ou menos na 3ª série, de repente, para aquela pessoa, a pessoa falou assim, olha, sabe de uma coisa? Eu nem saber de religião, esse negócio é tudo manipulação. Pode ser que ele interpretou assim, ou pode ser assim, ai, sabe, quero nem saber. Ou falar, não é nada disso, sabe, tá tudo errado, estão querendo manipular a informação. Então, percebam como cada pessoa vai interpretar a realidade de uma forma diferente. É quântico o negócio, né? Por quê? Eu transmito essa informação aqui para você agora, eu aqui transmitindo essa informação para vocês agora, cada um de vocês pode entender, vai entender, né, o contexto geral de tudo, mas se você começar a ver, cada pessoa pode ir absorvendo isso de uma forma diferente e pode fazer com que estas informações e esta interpretação faça você seguir por caminhos diferentes. Não todo mundo vai seguir o mesmo caminho. Então, o inconsciente, ele vai armazenar tudo isso. Vai armazenar não só as informações matemáticas, como 4 vezes 2 são 8, 10 mais 5 é 15, né? Aquela coisa bem lógica, bem exata, bem binária, né?
assim como todas as percepções de mundo que ele tem, e assim como também a sociedade onde ele nasceu, a cultura em que está inserida e o sistema de valores e crenças que essa sociedade onde ele nasceu está inserido, assim como é constituída a família dessa pessoa, né? Como é constituída a minha família, como foi constituída a sua família, né? Fica tudo armazenado nesse inconsciente. E a partir disso é que a gente vai fazendo, percebendo, tomando decisões e agindo no mundo consciente. E aí nós temos o subconsciente ou pré-consciente. Até conversei com essa minha amiga, que eu já falei aqui algumas vezes, que é psicóloga, a Ione, né? Essa questão do pré-consciente, do inconsciente, né? E dentro da linha que ela estudou, que é mais junguiana, é chamado de pré-consciente. Que é, eu tenho aqui o consciente, que eu falei o quê? O sistema operacional, a memória RAM, o sistema operacional funcionando, certo? Aqui eu tenho o inconsciente, que está lá no fundo, né? Aquela, lá no fundo do inconsciente, coisas que você nem lembra, e coisas que estão mais superficiais. E aqui no meio eu tenho o pré-consciente, que ele vai vir aqui, ó, pegar essa informação e falar, olha, precisa dessa informação aqui agora. Por exemplo, eu sou chilena, eu falo espanhol fluentemente. Vamos supor que me falem assim, Pamela, semana que vem você vai ter que fazer a live em espanhol. Provavelmente meu pré-consciente vai trabalhar mais do que ele está trabalhando agora. Porque o português eu falo todos os dias, o tempo todo. O espanhol eu não falo tanto. Então, às vezes eu esqueço palavras, né? Então, eu tenho que pensar um pouco. Já aconteceu, às vezes, de eu falar uma palavra em português em vez de eu falar em espanhol, sem perceber, né? Pode acontecer isso. Então, meu pré-consciente vai ter que ir lá e falar onde é que está a informação do idioma espanhol da Pamela, porque eu tenho que trazer aqui para o consciente para poder responder, né, ao momento do agora. Agora, tem coisas que cada vez, como eu falei, vão mais profundas. Aí você resolve uma terapia, né? Aí quando você vai na terapia, o que o psicólogo vai tentar fazer? Vai pegar as coisas mais inconscientes, aquela que o teu pré-consciente não está conseguindo chegar. Então, aí ele vai ter vários caminhos, vai fazer várias perguntas, vai passar por vários processos para fazer cada vez você trazer mais à tona aquelas coisas que estão muito guardadas. Então, imagina que você é aquele bebê que estava deitado no berço no dia em que a luz acabou e veio aquele trovão. E que você se assustou. E que isso criou um trauma. Agora você tem fobia do escuro, você não sai na chuva mas nem que te paguem 1 milhão, né? Eu conheci ele é um piloto de lancha, né? E ele tem pânico. Olha, ele é piloto de helicóptero e ele é piloto de lancha. Ele é comandante de lancha. E se ele vê um raio caindo no céu, ele é capaz de entrar com a lancha em cima da areia de qualquer praia, porque o que aconteceu com ele? Algo aconteceu que ele não lembra, porque ele não sabe. Você pergunta, por que você tem tanto medo? Da onde veio esse medo exagerado? Lógico que a gente tem que tomar cuidado, a gente está na praia, está no mar, né? Tá voando e cai um raio, óbvio que a gente tem que tomar cuidado. Mas ele não lembra, ele não sabe, ele só sabe que ele sente esse medo, né? E aí depois a gente vai ter coisas muito mais inconscientes operando, né? E por isso que as práticas de meditação, elas são importantes. Vocês vão ver que como hoje todas as linhas da psicoterapia cada vez mais incluem respiração e práticas de meditação, de visualização. Eu mesma, eu fazia terapia, eu fiz terapia quando eu tinha 18 anos. Eu fiz muitos anos terapia, né? E quando eu fazia aos 18 anos, naquela época eu já fazia uma respiração. Não era essa do yoga, era uma outra respiração, mas a Ione, né, que era psicóloga na época, ela já me ensinou uma respiração, que inclusive é a respiração de um outro psicólogo que desenvolveu essa respiração baseado ele começou a observar que é o que o yoga fez também, como é que a respiração acontecia em cada tipo de emoção. Como é que fica a respiração quando uma pessoa está nervosa, quando uma pessoa está com medo, quando uma pessoa está feliz, quando uma pessoa está relaxada, né? E aí ele criou essa respiração,
que chamava, era 1, 2, 3 cut, era inspirar em 3 segundos e expirar em 3 segundos, né? 1, 2, 3 cut, 1, 2, 3 cut, ai, nossa, eu lembro, eu fiz muito isso. E já fazia visualizações naquela época, né? Então, como a psicoterapia, ela começa a usar, e quantas outras estão surgindo, né? Outras terapias holísticas, outras terapias naturais, aonde as práticas introspectivas, a respiração, o fechar os olhos e olhar para dentro, cada vez elas estão mais presentes, porque é a melhor forma de acessar o inconsciente. Então, quando você tem um trauma de alguma coisa, saiba que alguma coisa está guardada lá dentro que você não está conseguindo acessar. E você pode acessar isso. Você tem um caminho para acessar isso, né? Então, quando a gente começa a entender, por exemplo, de repente você tem determinadas situações que se alguma pessoa faz tem determinado tipo de atitude com você, você tipo fica mal, ou você se retrai, ou você explode, você é meio assim, sabe, você não reage de uma forma legal, né? E muitas vezes pode ser que aquela situação passou e você se pergunta, mas nossa, por que eu fiz isso? Por que eu fui falar isso? Por que eu fui me irritar tanto, né? Porque sempre nessas situações, quem acaba sofrendo mais é a gente mesmo, né? A gente pode, né? A gente vai, lógico, magoar o outro, pode ficar magoado com aquilo, mas a gente também. Porque a gente para a gente magoar outra pessoa, a gente, antes disso, já tinha que estar propenso a se magoar, porque algo está dentro da gente que precisa ser curado. E uma das coisas que você pode usar para acessar teu inconsciente, mesmo que você não seja um praticante de meditação ou de outros tipos de práticas introspectivas, é essa respiração que eu sempre dou no começo. É aquele velho ditado que eu sempre falo, né, que a vovó falava pra gente, conta até 10 antes de responder. Sempre falava isso pra mim quando, sabe, eu sempre fui pesadinha, gente, assim, eu tenho um gênio forte, assim, sabe? E sempre fui muito, assim, defensora dos outros, né? Não vai machucar ninguém, assim, sabe? Que tiver amigos, família, eu sou sempre muito protetora, então muitas vezes eu já saía para frente na defesa, meio que como um trator. E a minha avó sempre falava, conta até 10. O que é esse contar até 10? É dar tempo para a gente se observar. É dar tempo da gente respirar e pensar naquilo que a gente vai estar fazendo a partir daquele momento, né? E que consequências a gente pode trazer. Sempre existem outros caminhos para resolver a questão, né, que não causem dor no outro nem na gente, né? Porque o mundo muda quando a gente começa a mudar a gente mesmo, quando a gente começa a se sentir mais feliz, quando a gente começa a se sentir melhor, quando a gente tem essa plenitude, começa a emanar isso ao nosso redor, né? Muito melhor do que estar convivendo com, né, da gente estar chateado, né? Quando a gente está com um monte de gente que é chateado, baixo astral, que acha que nada vai dar certo, não é mais difícil? E de repente a gente já está se sentindo assim. Não é muito mais fácil quando a gente tá para baixo e de repente a gente encontra aquele pessoal todo astral, ai, vai dar certo, fica tranquila, vem cá e tudo mais, né? Então, vamos trabalhar para que nós mesmos sejamos uma dessas pessoas, né? Porque a gente vai estar assim por dentro e nós vamos emanar isso para quem tiver ao nosso redor também, né? Então, gente, meu tempo está acabando. Espero que essas informações tenham sido úteis para vocês. Então, lembrando, breve resumo, eu tenho o consciente, que é o que você usa a todo momento, o inconsciente, que é todo o conhecimento que você tem, todas as vivências e experiências que estão no nível um pouco mais superficial e elas vão se aprofundando até um nível que você nem sabe que aquilo está lá. E você tem o pré-consciente no meio, que ele está ajudando a trazer as informações que você precisa para o consciente para você poder estar agindo no mundo no dia a dia. A melhor forma de estimular a comunicação do pré-consciente com o inconsciente é tendo uma respiração fluida e fechando os olhos e se percebendo.
percebendo, sem usar a lógica, sem usar o raciocínio, sem tentar, na hora que você está observando, não tentar achar a resposta, o porquê, ou racionalizar. É você fechar os olhos e sentir. Só sente quais as sensações do corpo, quais são as emoções que vêm. Porque quando você acessa o inconsciente, você vai acessar o campo intuitivo. E o campo intuitivo, ele traz as informações para você de uma forma tão extraordinária que, às vezes, só o fato de você se conectar com ele, você, pum, já virou a chavinha e você já sabe o que você tem que fazer e você já fez uma cura, né? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir aqui o vídeo, de compartilhar, de passar lá nos meus canais do Facebook, do Instagram, o canal do YouTube, Pamela Jaque Yogini. E semana que vem nós estaremos aqui novamente. E lembrando que quarta-feira, agora, todas as quartas, às 6h45 da manhã, eu costumo entrar alguns minutinhos antes, até às 7 horas da manhã, tem uma prática de mindfulness ao vivo, que é só a prática, né? E enquanto está essa situação toda do mundo de guerra, eu estou fazendo uma vibração, né? Vamos fazer com atenção plena uma vibração para que a gente possa fazer a nossa parte, para que esse conflito possa se resolver dentro de Ahimsa, não violência dos pensamentos, nem das emoções, nem das palavras, né? Nem das ações, e com o coração, né, pulsando ali só na frequência do amor. E é isso, gente. Que vocês tenham uma semana maravilhosa. Fiquem bem, fiquem em paz. E é lá no meu canal do Instagram a prática, tá bom? Até mais. Namastê!